campanha vai preparar os moradores do Rio para os extremos climáticos. O projeto prevê a distribuição de materiais educativos, palestras, simulações de situações de emergência e parcerias com instituições de pesquisa e ONGs especializadas na área. Ainda de acordo com a proposta aprovada em segunda discussão nesta quarta-feira, dia 15 de maio, o carioca deve ser informado ainda sobre quais medidas podem ser adotadas para reduzir os riscos e minimizar os danos causados por eventos naturais. A audiência pública discute o projeto de reforma do São Januário. De acordo com o projeto, um total de 197 mil metros quadrados de potencial construtivo não utilizado no complexo de São Januário poderá ser transferido para outras regiões da cidade. É um projeto complexo, tem discussões urbanísticas de cidade, tem algumas áreas que vão ser receptoras do potencial construtivo, que a gente sempre debate, tem que ter todos os cuidados. Veja também, representantes de diferentes artes marciais e esportes de combate participam de debates sobre a regulamentação da profissão. E a campanha de apoio a pessoas com vulnerabilidade emocional que distribuiu abraços e cartas em pontos de grande movimentação da capital. É agora, no CRN2. Boa noite. A campanha de conscientização para o enfrentamento de catástrofes e desastres naturais no município do Rio foi uma das propostas aprovadas em segunda discussão na sessão desta quarta-feira. Bom, o projeto de lei prevê que a população seja informada sobre quais medidas devem ser adotadas para diminuir os riscos e minimizar os danos causados por eventos naturais. A sessão começou com o pedido de adiamento dos vereadores para a votação de 3 vetos do Poder Executivo. Adiamento por uma sessão, presidente. Solicitado adiamento por uma sessão. Os projetos de lei e os de decreto legislativo foram aprovados, a maioria em segunda discussão. Entre as propostas que seguirão para a sanção, o veto do prefeito Eduardo Paes está a que determina que o município compre livros em braille e no formato de áudio para deficientes visuais. A aquisição deve abranger o maior número de obras e autores possíveis e de variados gêneros literários e didáticos. Também foram aprovados os projetos de lei que instituem a campanha de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular, e a campanha de conscientização para o enfrentamento de catástrofes e desastres naturais no município do Rio, como inundações, deslizamentos de terra, terremotos, incêndios florestais e eventos climáticos extremos. O objetivo da campanha é sensibilizar a população sobre os riscos associados a catástrofes e desastres naturais. O carioca deverá ser informado ainda sobre quais medidas podem ser adotadas pelas famílias e comunidades para reduzir os riscos e minimizar os danos causados por eventos naturais. O projeto prevê a distribuição de materiais educativos, palestras, simulações de situações de emergência e parcerias com instituições de pesquisa e ONGs especializadas na área. Também podem se tornar leis a obrigatoriedade da divulgação dos números de emergência da Polícia Militar, o DISC 911 e DISC 112, em veículos e órgãos municipais, e a campanha permanente de capacitação contra o afogamento. Os senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram a inclusão no calendário oficial da cidade dos dias da Herveira, do Barbeiro, o Maio Laranja e o Maio Amarelo Animal, o da Luta das Personagens Bronze e o Dia Municipal do Samba. Entram ainda no calendário o Dia do Palhaço e da Palhaçaria Negra, a Semana Municipal de Combate à Evasão Escolar e o mês de luta por direitos dos profissionais de educação e dos trabalhadores da saúde. Os vereadores também reconheceram como patrimônio cultural de natureza imaterial a Turma do Alzirão, na Tijuca, e a Feira Livre de Inhaúma, e aprovaram o projeto de lei que cria o selo taxista Pet Friendly no município do Rio. Profissionais de artes marciais participaram de um debate nesta quarta-feira na Câmara Municipal. Em pauta, um projeto em discussão no Congresso Nacional que prevê que os lutadores tenham um curso de educação física no currículo para exercer a profissão. Representantes de diferentes artes marciais e esportes de combate marcaram presença no debate sobre a regulamentação da profissão dos instrutores de lutas e artes marciais.
A discussão ganhou força a partir do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. A proposta prevê a obrigatoriedade dos profissionais estarem ligados ao sistema CONFEF, CREF e serem formados em educação física. A reunião foi uma iniciativa do presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e das Artes Marciais, vereador Marcelo Arar. Nós estamos convictos, não tenho a menor dúvida que a Federação de Judô e todas as federações que estão aqui presentes, elas têm condições de elaborarem critérios e, enfim, profissionalizarem, se for o caso, e fazerem cursos, mas que o profissional de luta, ele responda por órgãos de luta e não de outro segmento. O tema é considerado de extrema importância para o segmento das lutas e artes marciais. A falta de uma regulamentação impede que a categoria cresça e crie novas oportunidades para os professores. Para eles, é preciso que a regulamentação tenha políticas públicas que incentivem a formação e qualificação. Nós somos a favor da regulamentação, porque isso auxiliará na construção de políticas públicas efetivas para o nosso segmento, mas de forma alguma obrigar os profissionais a terem que passar por esse caminho de graduação em educação física. Dessa forma que estão tentando colocar, inviabilizaria o nosso segmento e não resolveria. Por quê? Se o CONFEF e o CREF não têm condições de fiscalizar nem a própria educação física, imagine fiscalizar os profissionais de luta. A regulamentação dessa atividade ela é fundamental para que muitos até sobrevivam. Tá? Então a gente tem que ter uma mobilização forte. José Tadeu Carneiro, o mestre camisa, referência na capoeira brasileira e internacional, também participou do debate. Para o ex-campeão de UFC e mestre em jiu-jitsu, Murilo Bustamante, a regulamentação precisa ser feita pelas federações e confederações. É muito importante que as artes marciais sejam reconhecidas como profissão e que sejam reguladas por elas próprias. As artes marciais, elas próprias têm que se regular através das suas federações, das suas confederações, né? Não tem que ficar subordinada a nenhum outro órgão que não sejam de artes marciais. E daqui a pouco, às 9h30 da noite, o Flamengo entra em campo contra o Bolívar, no Maracanã. E, para facilitar o acesso de torcedores, o trânsito está interditado em algumas ruas da região. Olha só, nesse momento, motoristas não conseguem passar pelas ruas Professor Eurico Rabelo, Arthur Menezes e na Conselheiro Olegário. As vias só serão liberadas por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira. 60 agentes de trânsito atuam no entorno do estádio para auxiliar os motoristas. E 13 painéis com mensagens sobre os horários de fechamento e as rotas alternativas foram instalados na região. A partida é válida pela Taça Conmebol Libertadores. Olá a todos! Esta quarta-feira fui influenciada pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente. O céu esteve nublado ou encoberto e houve registro de chuva fraca ou ocasionalmente moderada de forma pontual e isolada. Os ventos estiveram fracos a moderados e a temperatura máxima foi de 26 graus. Para amanhã, até o período da manhã, ainda há uma condição de uma chuva fraca e isolada. A partir da tarde não há mais previsão de chuva e os ventos estarão predominantemente moderados. A temperatura máxima prevista é de 32 graus. A Marinha do Brasil enviou um aviso de ressaca válido a partir de amanhã. Para mais informações, siga as nossas redes e baixe o aplicativo Cor.Rio. E a gente segue falando de cidade, porque guardas municipais prenderam 2 suspeitos de receptação de celulares na Uruguaiana, no centro do Rio. Eles foram flagrados oferecendo um aparelho por R$500. Os homens foram levados para a delegacia da Avenida Presidente Vargas. O patrulhamento segue reforçado na região desde o mês passado. E olha só, quarta-feira é dia de Câmara Rio, reportagem especial. O programa chega à 100ª edição hoje e você vai conhecer a história de 3 conjuntos habitacionais do Rio e como é a rotina dos moradores. Monique Moretti. Moradia acessível, perto do trabalho, com escola, creche, comércio e lazer na porta de casa. Eu imagino um condomínio bem estruturado e saudável.
O que parece um sonho para muita gente acabou virando realidade quando surgiram os primeiros conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro a partir da década de 40, quando ainda era a capital da República. Seria uma modernização do Rio, uma nova característica. Destinados inicialmente a funcionários públicos e à população de baixa renda, as moradias seguiam o estilo europeu e viraram um modelo para o país. Conjunto habitacional não só como uma moradia, mas como uma forma de habitar a cidade. No Câmara Rio, reportagem especial de hoje, você vai conhecer construções históricas consideradas ícones da arquitetura modernista brasileira e um pouco do dia a dia dos moradores. Câmara realiza a primeira audiência pública sobre o projeto de reforma e revitalização de São Januário. A proposta da Prefeitura foi discutida por vereadores e representantes da sociedade nesta quarta-feira. Outras 2 audiências públicas estão previstas até que o projeto do Poder Executivo seja votado no plenário. E distribuição de abraços e de cartas. A ação aconteceu hoje na Praça 15 e nas estações do VLT e fez o dia de muita gente mais feliz. O CRN2 volta já, é só 1 minuto. O CRN2 está de volta falando da audiência pública que aconteceu nesta quarta-feira sobre a reforma do estádio do Vasco. O projeto de lei complementar apresentado pela Prefeitura prevê a criação de uma operação urbana consorciada para a revitalização de São Januário e no entorno. O encontro aconteceu no plenário do Palácio Pedro Ernesto. O projeto foi apresentado pela Prefeitura em novembro do ano passado e estabelece diretrizes urbanísticas para a área de abrangência do estádio, cria mecanismos para permitir a revitalização do complexo esportivo, estabelece contrapartidas para a melhoria da região, entre outras obrigações. O arquiteto responsável pela reforma de São Januário apresentou as projeções pretendidas. Esse é um projeto conceitual, é evidente que nós estamos trabalhando com a nova diretoria, no sentido de melhorar e adaptar novas propostas, mas ele toma como um princípio fundamental a preservação do patrimônio que muito nos orgulha, que é a fachada do Vasco da Gama, fachada histórica, valorização e preservação da fachada, ampliação da capacidade para 47 mil espectadores, uma forte preocupação e integração no entorno. O próprio projeto de lei contempla intervenções no entorno, a modernização, conforto e segurança dos usuários e um critério também fundamental que é a sustentabilidade do projeto. Entre as medidas previstas no projeto de lei, o que mais chama a atenção é a transferência do direito de construir. O subsecretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico explicou o contexto de planejamento para a cidade em que a revitalização da região está inserida. A gente está falando de um adensamento na região de 366 unidades habitacionais, de 113 metros quadrados, que é a média que a gente encontrou para a região, e no cenário menos restritivo, ou seja, se as negociações entre particulares se derem entre áreas de valor menos dispar, a gente pode chegar a 907 unidades. Lembrando que isso tudo é proporcionalizado naquele cenário de reversão do potencial construtivo, espraiamento da cidade para suas bordas. De acordo com o projeto, um total de 197 mil metros quadrados de potencial construtivo não utilizado no complexo de São Januário poderá ser transferido para outras regiões da cidade. A área corresponde ao espaço que poderia ser ocupado por construções no terreno do estádio, de acordo com a legislação, mas que não será utilizado. Assim, poderá ser negociado pelo clube para financiar a reforma. A vice-presidente da Comissão Permanente de Assuntos Urbanos questionou qual o conceito de entorno que está sendo contemplado na área a ser beneficiada pela lei. O PLC, ele cita várias vezes a palavra entorno e vizinhança, sem, no entanto, especificar e mapear tal perímetro em seus anexos, o que facilitaria o controle
legislativo e social dos benefícios previstos para a região. Poderia ser criado um anexo descrevendo e delimitando essas áreas? Todas as operações urbanas, considerando que ela tem uma natureza multidisciplinar, elas têm uma natureza que não é somente urbanística, ela tem uma natureza que demanda a oitiva de vários órgãos da Prefeitura, ela se inicia na Secretaria de Coordenação Governamental e é ouvido o planejamento urbano ali quase que como um consultor técnico. E lembrando que não há exigência no novo plano diretor de oitiva prévia do Conselho, diferente do que existe para as urbanizações consorciadas, que são outro instrumento. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, tem uma expectativa positiva. A gente sabe que a gente vai sair de uma estrutura de um estádio de praticamente 20 mil lugares para quase 50 mil lugares. Isso, obviamente, tem um impacto de geração de empregos, né, principalmente com a minha preocupação específica, que é o entorno de São Januário, né, se referindo ao Tuiuti, Arará, Barreira do Vasco, onde eu passei muitos momentos da minha vida. Então, o impacto ele é social, ele é econômico, ele é urbano, porque a gente sabe que através da modernização de São Januário, a gente vai ter uma reestruturação, obviamente, da logística urbana, de transporte, melhorias, facilidades para isso. O presidente da Câmara ressalta que os vereadores prezam pela democracia e o bem-estar da população do Rio. É um projeto complexo, que tem discussões urbanísticas de cidade, tem algumas áreas que vão ser receptoras do potencial construtivo, que a gente sempre debate, tem que ter todos os cuidados, até a questão da mobilidade de trânsito, a questão da respeitabilidade ambiental dos bairros, e eu acredito que essa discussão vai ser importante, sempre de forma transparente, na Câmara Municipal, debatendo com a sociedade e com os técnicos, no caso aqui do Vasco, com o presidente do Vasco e com os técnicos da Prefeitura, representados aqui pelo secretário Arraiza e o Tiago, para a gente poder dar o maior entendimento possível desse projeto, e a nossa pauta legislativa está de acordo com aquilo que a gente estabeleceu e planejou. O integrante da Comissão de Esportes, Lazer e Eventos informou que a intenção é votar o projeto ainda no primeiro semestre de 2024. Vai ser um ganho para a cidade do Rio de Janeiro, a reforma do São Januário, a ampliação do São Januário, e essa é a primeira audiência pública, vamos fazer mais duas, e a gente está com um cronograma, um planejamento para colocar esse PL para votar ainda no primeiro semestre, talvez até aprovar em segunda discussão no segundo semestre. A Câmara Municipal entregou moções de reconhecimento e louvor a profissionais do setor de turismo. A iniciativa foi da vereadora Tainá de Paula. 16 profissionais receberam a honraria. Entre os homenageados, guias de turismo, agências, turismólogos e representantes de pontos turísticos da cidade. Eu fico muito feliz porque isso é um fomento para o turismo, principalmente eu como um criado na favela e ter desenvolvido por conta do turismo dentro da favela, do turismo local, e posteriormente depois me formando como guia de turismo e desenvolvendo outras línguas. Hoje 90% dos meus clientes são estrangeiros, então basicamente é como se fosse um carimbo de confirmação de um bom trabalho. O guia de turismo hoje ele exerce um papel fundamental para a cidade, mais do que simplesmente conduzir passeios. São profissionais que hoje pensam os territórios, né? Desenvolvem roteiros criativos, roteiros que evidenciam a importância dos espaços da cidade. Então é muito simbólico e muito pertinente. Saber que eu estou sendo reconhecido, estou sendo lembrado, restaurante, ligado diretamente à parte turística. Então, para mim, é uma emoção muito grande, indescritível, né? A iniciativa é um reconhecimento ao trabalho desses profissionais que contribuem para o desenvolvimento e promoção do turismo local. Falar para o guia de turismo é falar daquele que acolhe, daquele que deixa a cadeia produtiva atrelada à população, que faz a relação com o turista, que promove a cidade do Rio de Janeiro. Então ele tem um múltiplo papel. É claro, fazer o guiamento, mas também falar bem do Rio, falar do Rio de Janeiro em todos os espaços, em todos os lugares que vai. Então, vida longa ao guia de turismo, vida longa ao turismo da cidade do Rio. Bom, e quem passou pela Estação das Barcas, na Praça 15, ou pelo Terminal Gentileza nesta quarta-feira, teve uma surpresa.
profissionais faziam um atendimento de escuta e acolhimento. A ação foi voltada principalmente para pessoas com ansiedade, estresse e depressão. Também foram distribuídas cartas com mensagens motivacionais. O trabalho desenvolvido por voluntários do Instituto Help acontece desde 2017 em locais com um grande fluxo de pessoas. Uma iniciativa e tanta que ajudou muita gente. E o CRN2 termina aqui. Fique agora com o programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje mostrando quem são e como vivem os moradores de 3 conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro. Construídos nos anos 40, eles são resultado de uma política pública criada quando a capital federal era aqui. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.